Eu vi as névoas de Vênus sobre mim. Eu vi a flora e a fauna do meu amado lar enquanto elas flutuavam ao meu redor em amorosas boas-vindas. Cores e sons harmoniosos ecoavam a cada movimento. Uma festa de boas-vindas formou um caminho que nos levou à entrada principal da cidade de cristal. Meu complemento divino escorregou em minha forma quando nos tornamos novamente para o nosso retorno. Portões de cristal translúcido se abriam quando nos aproximamos deles, e um caminho dourado iluminou nosso caminho até o centro da cidade. O templo dourado da sabedoria foi criado em esplendor cintilante no final do caminho no topo de uma colina. As portas estavam abertas, aguardando nossa entrada. Mesmo que pudéssemos ter nos disposto instantaneamente ao nosso destino, apreciamos a jornada e a comunidade dos outros. Por isso escolhemos viajar nos mesmos movimentos de natação-voo que os que estão ao nosso redor. Eventualmente, nos encontramos diante do poderoso Sanat Kumara, o logos planetário da Terra e regente de Vênus. Raminuri e Jualku, como seus conselheiros, estavam de pé ao lado dele. Os complementos divinos dos três fluíram dentro deles. Eles eram andrógenos. Eles estavam completos. Eu me curvei diante deles e Sanat Kumara me entregou uma joia. A joia era diferente de tudo que eu já conhecera. Era mais uma vibração do que uma substância, mas tinha beleza e forma. Eu peguei a joia em gratidão e segurei em meu coração. Meu complemento e eu passamos o que parecia uma vida inteira em Vênus. Nós vivemos, amamos e morremos. E então comecei a sentir um impulso. Eu sabia que o impulso era o meu destino, era a Terra. Ela estava me chamando para voltar à minha vida da terceira dimensão para poder cumprir meu destino ali. Eu tive que voltar para o corpo para viver. A tristeza dessa percepção abalou minha alma, mas me lembrei do meu compromisso. Eu disse que ficaria na Terra, portanto, eu tive que retornar, antes que fosse tarde demais para salvar a vida da minha forma da Terra. A densidade repentina do sarcófago foi um choque. Como eu poderia ter retornado tão rapidamente sem nem mesmo um adeus? E então meu coração sentiu o amor do meu lar e do meu complemento divino. Sim, não houve adeus, pois eu o manteria em minha consciência, mas e o sarcófago? Havia ainda menos oxigênio e agora eu era totalmente físico. Como você abre o sarcófago? A terceira pergunta foi traduzida em meu coração. Sim, no meu coração estava a resposta à joia. A vibração da joia levantava a tampa. E então, quando concentrei minha atenção na joia em meu coração, ouvi meu primeiro som físico desde que as três perguntas foram expressas para mim há uma vida atrás. O som foi da tampa do sarcófago subindo lentamente. Senti o oxigênio correndo em meu socorro. Como um recém-nascido, eu respirei pela primeira vez e me sentei. Você está livre. Ouvi Tote dizer em egípcio, minha língua nativa. Depois de semanas contemplando minha iniciação, percebi que minhas lições agora estavam em encontrar o espiritual que habita no físico, em vez de apenas no espiritual. Eu disse isso aos meus professores e eles concordaram com a minha decisão. Eu me retirei para minha pequena cela para meditar e senti meu guia interior vir até mim imediatamente. Oh, amado Radula, me ajude. Como posso realizar essa parte do meu destino? Você deve deixar o templo. Não, não. Como posso? Será como sair de casa. Eu chorei. Exatamente, respondeu meu guia. Chegou o momento em que até os filhos do devem deixar a segurança do lar para encontrar uma nova vida. Sua hora é agora. Acordei da minha meditação com uma sensação de ansiedade. Onde eu deveria ir? Como eu poderia me unir e me ancorar no mundo físico? Eu aprendi a me unir e a me entregar ao mundo espiritual. Mas havia muitos professores para me ajudar. Agora eu ficaria sozinho. No caminho espiritual, houve um desejo, uma chamada para o lar. Mas agora, sentia-me obrigado mais pelo dever do que pelo amor e pelo desejo. E sabia que devia deixar o templo.
A vida ali era muito protegida e minha tarefa não poderia ser completada naquele ambiente. O templo era apenas parcialmente físico e, portanto, apenas parcialmente meu lugar de propósito. Suponho que poderia ter ficado lá, mas levaria muito mais tempo para realizar minha tarefa de ancorar meu espírito na matéria. Como se diz no físico, o tempo é da essência. Eu não sabia quanto tempo poderia manter meu compromisso com um caminho que era tão desafiador para mim. Mesmo na sagrada vibração do templo, a baixa vibração da terceira dimensão tendia a distorcer as visões da minha iniciação. Eu sabia que deveria correr o risco de me aventurar no mundo enquanto minhas lições ainda estavam fortes em minha memória. Quanto maior o risco, maior a vitória. E, o mais importante, eu tinha que seguir minhas instruções internas. Então, com lágrimas no coração, despedi-me de tudo o que conhecia e amei. Eu não podia esperar que meus muitos amigos e companheiros entendessem por que eu tinha que partir, já que mal me entendia. Apenas Radula entendeu. Então, sem olhar para trás, deixei meu amado templo, talvez, para sempre. Mas o que significava para sempre? Agora que eu tinha viajado além do tempo, muitas palavras não tinham significado. Como eu poderia me relacionar com as pessoas do mundo quando mal conseguia me relacionar com as regras do plano físico? Muitas perguntas encheram minha mente quando deixei meu amado templo atrás de mim. Os primeiros 6 meses poderiam ter sido anos ou eternidades. Minhas muitas atividades eram inconsequentes demais para serem notadas. As responsabilidades mundanas da vida eram incontroláveis para mim. Eu nunca havia aprendido como cuidar de mim mesmo no mundo. Conseguir preparar a comida e encontrar um lugar para dormir foi uma nova experiência. Todas as minhas necessidades físicas eram atendidas no templo. Agora que eu estava sozinho em um mundo estranho à minha mente, tudo se tornou uma tarefa e um esforço. Como eu poderia desejar, muito menos ganhar, um senso de unidade com uma vida que eu nem poderia começar a entender? Muitas vezes duvidei do meu propósito, bem como da minha sanidade. De fato, muitos acreditavam que eu havia fracassado na minha iniciação e tinha sido lançado nas ruas, em vez de partir por livre e espontânea vontade. Eles não conseguiam entender por que eu tentaria essa tarefa desconhecida. Um sacerdote deveria ficar no templo. Ele não deveria sair às ruas para ajudar as pessoas. As pessoas deveriam ir ao templo quando precisassem de ajuda. E, se não conseguissem chegar ao templo, não receberiam a ajuda. Era a vontade dos deuses e as pessoas não questionavam. Na verdade, descobri que eles não questionavam nada, exceto se eu era ou não louco. Eu estava tentando algo que nunca tinha sido feito, e isso os assustou. No entanto, no lado positivo, tive uma sensação interior de que estava seguindo o meu destino. Portanto, continuei em meu novo caminho. Finalmente, encontrei um vale maravilhoso. A energia lá era diferente de qualquer outro lugar que eu tivesse experimentado. Nesse vale, pude sentir algumas das altas vibrações que conheci na vida do templo, mas elas eram diferentes. Talvez estivessem mais ancoradas na terra, como eu estava aprendendo a estar. Eu encontrei grande alegria em vagar pelas colinas perto do meu acampamento. Havia um pequeno lago com uma magnífica árvore ao lado. Passei longas horas em meditação debaixo daquela árvore. As energias da deusa começaram a entrar na base da minha coluna. Pela primeira vez em minha vida, senti que era um membro do plano físico. Comecei a conseguir um relacionamento com a natureza que era desconhecido no templo, onde constantemente nos esforçávamos para deixar nossos corpos e viajar para os outros mundos. Eu estava começando a entender o significado da minha diretiva interna. Algumas pessoas se reuniram em torno de mim, embora nem elas nem eu entendêssemos por quê. Eu vivia de forma muito simples e em harmonia com o meu ambiente. As pessoas me traziam comida e eu as curava ou ouvia. Existe uma diferença entre os dois,
Uma estranha paz crescia dentro de mim, muito parecida com a paz do vale. Eu passei a minha vida encontrando uma conexão com o espírito, e agora eu estava descobrindo uma conexão com a terra. Eu descobri que estava começando a gostar disso. As pessoas que vieram para mim eram especiais. Eu estava perto o suficiente da cidade para que essas pessoas soubessem que eu havia passado pela minha iniciação. Eles também acreditavam que eu havia falhado e que tinha que deixar o templo. No entanto, eles ainda vieram, escolhendo ouvir uma voz interior e ignorando as vozes externas dizendo-lhes que eu era louco. Alguns saíram por curiosidade e logo foram embora. A maioria, no entanto, veio por causa de um chamado interior, e foram eles que ficaram. Gradualmente, as pessoas começaram a trazer suas esteiras de dormir ou tendas simples e acamparem comigo. Nossa vida era muito pacífica. Nós nos levantávamos ao amanhecer para saudar o sol. Nossas cerimônias eram simples e individuais. Cada pessoa encontrava um lugar e saudava o sol daquele espaço a cada amanhecer. Eu não sabia como eles o saudavam, pois eu estava ocupado e decidira não observá-los. Se eles me contassem o que geralmente faziam, eu escutava sem comentar. Quando eles pediam a minha opinião, eu os encaminhava à sua orientação interior. Eu dizia a todos que sua voz interior os guiara para mim e continuaria a guiá-los. Eu agia meramente como intérprete. Assim como eles foram levados para lá, eles acabariam sendo levados embora. Eu permanecia amoroso, mas desapegado. Eu sabia que minha lição terrena era ficar longe de qualquer aclamação pública. No entanto, temia que parte da minha lição fosse enfrentar o desafio do sucesso e da adulação. Nós comíamos o que vinha até nós e ficávamos tão gratos por uma refeição magra, como ficávamos com uma festa. Sabíamos que a comida era de um sabor que poderia corromper. Aprendemos a não nos apegarmos a isso. Quando as pessoas aprenderam a se curar, geralmente desejavam aprender a curar os outros. Eu tinha certeza de que essas pessoas extraordinárias vieram aprender e não meramente serem curadas. Algumas se lembravam muito do que eu ensinava e outras não conseguiam reter o que haviam aprendido. Permanecia flexível para não repetir o que eles já sabiam ou forçá-los demais a aprender novas informações. Depois de 1 ano ou 2, o grupo aumentou para cerca de 50 pessoas. Alguns vinham apenas de vez em quando, alguns regularmente, e cerca de 20 pessoas moravam lá. Senti uma inquietação começando a se agitar dentro de mim, mas não sabia o que era. Eu sabia que algo estava prestes a mudar, mas não tinha certeza se era meu corpo, meu ambiente ou até mesmo minha consciência. Infelizmente, eu também sabia que essa mudança não seria fácil, e eu teria que avisar os 20 que moravam comigo. Eu sabia que certos membros da cidade estavam preocupados com o que estávamos fazendo. Eu precisava estar pronto para me mudar a qualquer momento. Eu finalmente disse aos 20 que era hora de partir. Eu podia sentir o crescente descontentamento da cidade. Como vivíamos de maneira tão simples, eles se recusavam a acreditar que éramos da luz. Ouro e joias cercavam os sacerdotes do templo. Se os deuses estavam do nosso lado, por que não recebíamos riquezas materiais? Os membros da cidade acreditavam que não poderiam ter poderes espirituais sem riquezas. Como era improvável que eles possuíssem essas riquezas, eles continuariam a acreditar que precisavam ir aos deuses em busca de poder, já que nunca poderiam encontrar poder se interiorizando. Infelizmente, eu fiquei muito tempo. Muitas pessoas zangadas e amedrontadas vieram a nós durante a noite. 4 dos 20 foram mortos e 10 ficaram feridos. Os 6 restantes escaparam na noite. Os 10 feridos 10 e eu voltamos às terras para nos curarmos. Apesar de muita violência, eu estava ileso. Eu não sabia por quê. Talvez ainda houvesse alguma proteção maior em ação. Eu sabia que os 6 que fugiram não voltariam.
eu senti sua desilusão. Muitos dos que não viviam conosco também estavam desiludidos ou com medo. Um número de amigos leais encontrou psiquicamente nosso esconderijo e nos trouxe comida, água e notícias da cidade. Alguns sentiram que era sua tarefa permanecer na cidade e continuar o trabalho de maneira silenciosa, e o resto seguiria em frente conosco quando todos estivessem curados. Descobri como era difícil manter minha crença no livre-arbítrio e aceitar o amor diante de tal adversidade. No templo, o ambiente e as superstições sobre os deuses e seus sacerdotes nos protegiam. Aqui, toda a minha proteção estava dentro de mim, e eu sempre tive que sentir isso para poder proteger os outros. Eu me sentia responsável pelas mortes e pelos ferimentos. Se eu tivesse agido de acordo com o meu estímulo interior mais rapidamente, eu poderia ter evitado qualquer dano. Essa foi uma lição difícil de aprender. Eu teria que lembrar de reagir instantaneamente à minha orientação interior. Eu não estava no templo, a terra da instrução gentil. Podia haver apenas um aviso, e as consequências podiam ser implacáveis se alguém não prestasse atenção. Nossa pequena comunidade perturbou o senso de realidade da população e eles reagiram de maneira assustadora e violenta. Eu aprendi da maneira mais difícil que o meu trabalho tinha que ser feito em silêncio, longe daqueles que eram incapazes de aceitar uma nova realidade. Aprendi que aqueles que não conseguiam encontrar conforto em suas próprias crenças se sentiriam ameaçados por novas ideias. É preciso primeiro encontrar o núcleo de sua própria verdade antes de aceitar outra. Antigas bases devem ser arrancadas antes que novas sejam colocadas. As pessoas que nos prejudicaram não eram más. Elas estavam com medo. Quando começamos a avançar, alguns do grupo decidiram ficar para trás. Eu falei com todos eles, individualmente e em grupo. A maioria compreendeu o que havia acontecido e até ficaram aliviados ao saber que eu era humano. No entanto, alguns estavam procurando por um Deus e não suportavam saber de minhas fragilidades. Essas pessoas não viriam conosco. Eu tinha decidido sempre discutir minhas emoções e dúvidas humanas com o meu grupo. Isso me ajudou a entender a parte humana de mim mesmo, e também me protegeu contra a adulação dos membros do grupo. Eu não queria ter o fardo de ser o Deus de ninguém. Eu era apenas um professor e um guia. Compreendi a partir do meu trabalho no templo que a humildade não tinha sido um dos meus pontos fortes em vidas passadas, e eu precisava me esforçar para aprimorar essa virtude. Depois de muitos meses de viagem, os números em nosso grupo diminuíram ainda mais. Finalmente, encontramos um lugar onde pudemos ficar por um tempo. Nós tínhamos viajado por muitas terras estéreis e finalmente nos encontramos em um pequeno oásis tropical. Havia água e fruta. Além disso, as caravanas viajavam por esta área e trocavam de bom grado seus alimentos básicos por uma cura, frutas secas e quaisquer outros serviços que pudéssemos oferecer. O oásis era muito grande e nós poderíamos estar longe de onde as caravanas abasteciam suas águas. Portanto, somente aqueles que seguiram um chamado interno realmente chegaram ao nosso acampamento. Normalmente, um ou dois de nós iria para a área das águas oferecer um serviço. Vários membros do grupo podiam ler auras muito bem. Eles sempre iam junto para ver se havia perigo. Nós estávamos ficando mais sábios e mais cuidadosos. Após cerca de 6 meses, senti que era hora de seguir em frente novamente. Desta vez eu não esperaria muito tempo. A palavra do nosso trabalho se espalhou e muitos vieram especialmente para serem curados ou para aprender. No entanto, houve problemas crescentes com os líderes da caravana que temiam que fôssemos de alguma forma uma ameaça. Havíamos encontrado um vale com água a 2 dias de caminhada. Poderíamos ir ao oásis apenas para o comércio enquanto continuávamos nossas outras atividades a uma distância segura. Eu me perguntava quando a perambulação cessaria. Estaríamos para sempre destinados a nos afastarmos para não ofender os outros.
A transferência de locais foi muito fácil. Todos nós fizemos a nossa parte. Nós poderíamos ver agora que este era um lugar muito melhor. Havia um pequeno riacho que se elevava do chão no topo de uma colina baixa e permanecia na superfície o tempo suficiente para formar uma piscina de bom tamanho antes de se tornar novamente subterrâneo. Uma das mulheres do grupo deu à luz a uma criança do sexo masculino. Nós então tivemos nosso primeiro cidadão natural. Cidadão de quê? Eu não sabia. Mas parecia que algum tipo de comunidade estava começando a se formar. Eu não sabia como as pessoas novas chegavam lá, mas elas vinham regularmente. Alguns deles ouviram falar de nós dos comerciantes e, de alguma forma, a palavra se espalhou para outros. Alguns vieram por orientação divina, pois não conseguiam lembrar como haviam nos encontrado. Então, um dia, um príncipe de uma terra distante veio até nós com vários de seus guarda-costas. Eu tive um sentimento incerto sobre este evento. Eu sabia que isso levaria a algum novo desenvolvimento, e eu não achava que me importaria muito com isso. No entanto, eu estava lá para seguir instruções internas, e eu estava começando a ficar em paz, permitindo que cada novo desenvolvimento fosse formulado por conta própria. O príncipe começou a vir regularmente. Ele tinha uma doença genética rara que ele acreditava que eu poderia curar. Ele veio até nós por causa de um sonho e me reconheceu instantaneamente. Eu disse a ele que seu karma ditou essa doença para ele, e sua tarefa era cumprir esse karma. Uma vez que seu karma estivesse equilibrado, a doença seria curada. No entanto, eu não sabia se essa cura viria na vida ou na morte. Eu gostava muito do príncipe e estava tendo problemas para manter minha objetividade. Eu tive que constantemente me lembrar de aceitar a decisão de sua alma e não ter medo ou tristeza. O príncipe e eu conversamos muitas vezes. Ao examinarmos suas outras vidas, descobrimos que ele não podia ver o sofrimento dos outros. Portanto, nesta vida seu coração não era de elasticidade suficiente. Finalmente decidimos que, a fim de equilibrar seu karma, ele deveria viver entre seu povo como camponês por um ano. Sentimos que, se ele sobrevivesse, sua condição melhoraria. Se ele se permitisse reconhecer e sentir simpatia pela dor do outro, o pai do príncipe, claro, não ficou feliz com esse acordo, mas faria qualquer coisa para tentar curar seu filho. Eu deveria viajar com ele sempre que pudesse. Isso significaria dificuldades consideráveis, já que a jornada era longa e perigosa, mas senti que devia continuar enquanto o caminho se desenrolava. Depois de quase um ano, o príncipe já estava muito melhor. Logo sua cura estaria completa e ele voltaria para ajudar seu pai a governar. Isso não era cedo demais, já que o pai era muito velho e pronto para deixar o plano físico. Tentei preparar o príncipe para essa possibilidade, mas ele resistiu a ouvi-lo. Eu temia que esse fosse o teste final e mais difícil para o príncipe. Ele havia se tornado um homem muito querido e eu tinha certeza de que ele seria um governante gentil e justo. Eu duvidava que ele pudesse alcançar a sabedoria de um faraó, mas ele iria cumprir seu destino com o melhor de seu potencial. Isso era tudo o que se podia fazer em qualquer vida. Terceira parte publicada em breve. Suzanne Lee.